Oi, pessoal, mais uma vez aqui estamos juntos com um convidado super especial, amigo meu, César Luan, que é um empresário de longas datas aqui em Belém. Vamos ter muitas histórias para contar. E Celso, obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo nosso, amigo. Meu amigo, como sabes, nós estamos escrevendo um livro chamado A Belém dos Nossos Sonhos, um sonho coletivo de cidade. E o eixo da nossa conversa é composto por 3 perguntas. E é isso que eu espero que tu responda ao longo da nossa conversa aqui, que é qual é a tua reminiscência, quais são as tuas lembranças de Belém, como é que tu avalias o estado atual da nossa cidade e qual é a Belém dos nossos sonhos. Está contigo a palavra, irmão. Muito bom. Primeiramente, Paulinho, eu não gosto, não comungo muito de saudosismo, que você né, com a característica de saudosismo, você acaba congelando o tempo, né? E diz assim, no meu tempo era bom, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim, etc. E parece que é sempre um tempo pretérito que é melhor, nunca é o presente, nunca é o futuro. Eu sempre acho que tudo na realidade, é uma evolução. E faz parte de uma evolução, assim como você evolui enquanto pessoa dentro do espaço em que você vive. Então, se a gente for fazer assim, memórias do que eu tenho de Belém, eu cheguei em Belém já adolescente, com 17 anos de idade. Então, uma característica, isso em 1976, uma característica que me chamava a atenção na época, eu chegando aqui de São Paulo, então daquele inferno metropolitano, né, você vir para uma cidade mais calma, algumas coisas chamavam a atenção. E eu lembro de algo que era muito corriqueiro. Eu ia muito, vivia muito da minha avó, morava ali no Oliveira Belo, e era uma imagem que eu tenho daquele tempo, que para mim é um retrato dessa Belém antiga que a gente não vê mais hoje. Era comum as pessoas, especialmente os mais velhos, botarem cadeira na calçada. 5h30, 6 horas da tarde, aquele finalzinho da tarde, depois da cesta, depois de comer um café com pão com manteiga, né? Aí você sentava na calçada, ia conversar com o teu vizinho, jogava uma prosa, uma conversa fora. Isso aí era muito corriqueiro. Não era só da minha avó, era uma característica da cidade. Isso aí, vamos dizer assim, é um retrato de um tempo slow, de uma coisa assim que era muito leve, né? As pessoas saíam, iam à rua, não tinham medo, então você não ficava com aquele receio de vai ser assaltado, vai ter uma violência, vai ter uma agressão qualquer, entende? Então aquilo era um retrato de uma época um pouco mais slow, um pouco mais tranquilo, um pouco mais calma. Tá? Não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, nada que acelerasse a vida, o tempo não era acelerado, o tempo era literalmente, andava muito vagarosamente, né? E isso me marcou muito, porque não era uma coisa que você via. Em São Paulo isso não existia, entende? Você imaginar uma pessoa sentar na rua, na calçada, para bater papo com o vizinho. Isso nunca aconteceu. E essa coisa, obviamente, o tempo acabou, né? Esse tempo slow acabou. Hoje nós estamos numa situação muito mais acelerada em todos os ritmos, né? E, infelizmente, a gente tem, nessa aceleração, teve um processo de crescimento também da cidade um pouco exagerado, que trouxe muitas consequências, entre elas a violência. Então, eu acho que mais do que, se tu me permite, Celso, mais do que exagerado, desordenado. Sim, caótico. Como sim, você diz. Caótico. Isso é fato, porque a gente percebe claramente que a cidade ganhou um outro ritmo. E esse ritmo desordenado que a gente está falando aqui, ele se impõe tanto no trânsito, tem muito mais carros andando, a população aumentou. Eu imagino que nesses quase 50 anos deve ter dobrado a população da cidade. A violência, hoje, eu lembro que era muito comum, a gente ia para a festa, normalmente na Redondeza, a molecada, andava tudo a pé. A gente ia caçando festa à noite, a pé. Voltava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, a pé. Não tinha mais ônibus nessa hora. Sim. Entende? E a gente andava em bando de moleque e tudo mais, era uma coisa que não existia. Medo era uma palavra que não participava do vocabulário naquela ocasião. A gente tinha
muito isso. Uma coisa curiosa também, você mostra o ritmo, né? Esse quarteirão do Oliveira Belo, que hoje é extremamente frequentado, a gente, moleque, batia bola ali, cara. A gente, havia um carro, aparecia um carro de tempos em tempos, aí parava, a molecada parava, o carro passava, a gente voltava a jogar bola. Essa lembrança descalço no asfalto, criava aquelas bolhas desse tamanho, né? Essa lembrança eu também tenho na 25 de setembro. Então nós jogávamos bola no asfalto. E aí parou o carro, parou. Mas hoje isso é impensável, porque onde é que você vai ver qualquer via nessa região que não tenha trânsito permanente? Celso, eu me lembro de uma entrevista do Paulinho da Viola, que ele comenta da maneira como tu começaste, que ele não é saudosista. Né? E eu gosto muito do Paulinho da Viola, e me fez lembrar essa fala dele, né? Que é uma fala da evolução da vida. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo é que em Mosqueiro ainda acontece isso, essa cena das pessoas sentadas, que é Belém. Então, é uma provocação que eu te faço agora. Então, esse tempo acelerado ainda não chegou em Mosqueiro? É isso? Provavelmente não, mas chegou a violência. Hoje a gente percebe Mosqueiro já um traço que esvaziou um pouco a cidade, que eu percebo, é muito essa coisa de assalto, de roubo. Não é assalto, porque não é o assalto com arma, é o furto, é você entrar na casa das pessoas, roubar, leva uma bomba, leva uma coisa que está dentro da casa. Isso aí tirou um pouco vamos dizer assim, do charme maior que tinha. Retrato de um tempo onde Mosqueiro está dentro da metrópole, da região metropolitana, né? Sim. Mas ela guarda ainda traços do casario, daquele passado, entendeu? Que a gente já teve. Então, hoje o que você vê é consequência dessa superpopulação também, né? Que foi desordenado desse jeito. Não houve, vamos dizer assim, um espaço econômico para agrupar toda essa expansão. Então, a periferia da cidade cresceu muito mais rapidamente, muito mais desordenadamente. Houve um êxodo também das cidades do interior, de outras localidades, do Maranhão em particular e tudo mais, que também foi inchando a cidade e, ao mesmo tempo, não criou condições para absorver, para empregar, para serviço público, para você oferecer o resultado esperado por essa população. Celso, duas coisas. Começou a chover, então se você está ouvindo um áudio diferente, é porque está tendo influência da chuva mesmo. Seja bem-vinda, está no tempo dela. Celso, você comentou do patrimônio. E aí eu gostaria que falasse um pouquinho, né, do nosso patrimônio, comentaste que em Mosqueiro, né, ainda existe aquelas reminiscências, aqueles registros que os ingleses, né, para quem não sabe, Mosqueiro era um lugar privilegiado e escolhido para os estrangeiros que moravam aqui oferecendo serviços públicos, né, para veranear, inclusive no período de inverno. Só que eu quero falar contigo também, já que tu comentaste em relação a emprego, ao desenvolvimento econômico, tu atua no mercado varejista. Como é que tu entendes, como é que tu enxergas o momento atual e como nós poderíamos melhorar Belém no sentido de Belém já foi a maior referência da Amazônia e não é mais. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, da tua área de atuação e principalmente como conciliar as nossas relíquias, as nossas joias do passado com o desenvolvimento que é inexorável, é inevitável. Olha, Paulo, esses são desafios monstruosos, eu diria. E a gente leva em consideração o seguinte, vamos pegar um dado que é curioso. A gente vê muito político falando e tem reminiscência de um passado e fica tratando o passado como se fosse algo sagrado para colocar num pedestal. Mas vamos imaginar o seguinte, o mundo todo transformou. Se você for olhar a participação no PIB da indústria, reduziu drasticamente. A participação no PIB do agronegócio, ele vem crescendo. Mas, ao mesmo tempo, o agronegócio emprega muito menos do que a indústria empregava antes. E você vê um crescimento muito maior ainda de serviços, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Em 50 anos, a gente estava falando, né, mais ou menos quando eu cheguei aqui em Belém, há 50 anos atrás, você podia imaginar, por exemplo, falando de serviço, internet não existia.
Serviço de telecomunicações era Embratel. Você não tinha concorrência. Você, para ter uma linha telefônica, esperava alguns meses, anos e pagava uma fortuna para ter um telefone em casa. Só tinha telefone em casa quem tinha alto poder aquisitivo. A pessoa Entende? tinha que declarar a linha telefônica A linha telefônica era declarada no imposto de renda como patrimônio. Sim. Entende? Então, o serviço era escasso. Você tinha escola particular, você tinha as escolas que eram religiosas e pouquíssimas escolas particulares. Serviço de saúde particular praticamente não existia. Entende? Então, hoje você olha, é uma realidade completamente diferente. A proliferação de oferta de serviços de telecomunicações, não só de operadoras, mas de tudo que veio ao redor desse mundo da telecom, os sites, o comércio eletrônico, as grandes redes sociais, tudo isso trouxe empregos novos, trouxe uma outra radiografia de trabalho. Tá? Os serviços públicos, eles se mantiveram com uma determinada faixa da população, mas se você for olhar hoje por escola, predomina quem pode, vai para uma escola privada. Então você tem uma rede de ensino privado hoje enorme. Da creche à universidade. Da creche à universidade. O acesso ao serviço de saúde, que era restrito que não era SUS, naquela época ainda era INPS. INPS. Que era o Instituto Nacional de Previdência Social, que também fazia o serviço de atendimento de saúde básica. Entende? Então, isso tudo, você trouxe uma camada enorme de serviços que chegaram. Estou falando assim, grosso modo, os maiores, mas você tem infinitude de serviços que são prestados hoje, que mudou essa relação do PIB. E o que você vê é essa transformação que está acontecendo nesse modelo. E esse modelo também envolve desafios educacionais. Porque antes você tinha, por exemplo, a indústria, onde você precisava de mão de obra operacional para movimentar uma máquina, para ligar um motor, para colocar uma peça, para tirar uma peça, para pintar, isso aí foi diminuindo muito a participação. Então começaram a crescer serviços. Esses serviços exigem um outro tipo de qualificação. Você está falando agora, no mínimo, de atendimento ao público, que é diferente de atender máquina ou de trabalhar com máquina. Entende? Você está falando de uma outra gama de serviços especializados, quando você está falando de internet, que a gente estava citando aqui, que exige um outro nível de formação. Entende? Você está falando que qualquer empresa hoje tem todos os seus próprios serviços internos automatizados. Então já exige um nível de formação que eu venho de uma área de tecnologia e quando a gente começou, há muito tempo atrás, era tão raro você ver um computador numa empresa que era inimaginável você pensar no computador em casa. Então essa proliferação de equipamentos que chegaram, e chegou ao ápice do smartphone, que é um computador reduzido, está na mão de todo mundo, então 100% da população tem acesso hoje a um computador, coisa que você não existia no passado. Sim. Então todos os serviços que estão atrelados a isso geraram novas demandas e as pessoas também passaram a ter uma nova formação cultural, porque já aprenderam. Eu lembro que eu trabalhei em ONG há 20, 30 anos atrás, em ONG que a gente falava numa palavra que era inserção digital. Fazer as pessoas se inserirem no mercado, então tinha que fazer curso de aprendizado para mexer com o computador. Isso caiu em desuso, a própria ONG hoje não existe mais, porque qualquer pessoa hoje já nasce, uma criança, nesses últimos 20 anos, já nasceu com o celular na mão. Entende? Então ela já sabe como mexer com tudo isso, você não tem mais demanda para fazer formação ou culturação disso, mas tem como você entrar no mercado de trabalho tendo que conhecer antecipadamente tudo isso. Se antes você falava em curso de datilografia quando era garoto, tá entendendo? Aí depois você falou em curso de informática, isso não existe mais. Sim. Porque já é um aprendizado natural, que você já absorve no dia a dia, e que isso está nas escolas, está no dia a dia, e principalmente está na relação entre um e outro, entre as pessoas. Então, essa mudança veio muito forte e talvez nós, enquanto sociedade, eu que não vou falar de governo, enquanto sociedade, não nos apropriamos da velocidade com que isso aconteceu e como é que a gente faz para absorver essa massa de mão de obra que tem. E mais preocupante ainda começa agora, porque a gente está vivendo uma nova onda da tecnologia
que essa sim, eu com quase 50 anos trabalhando com computador, eu me sinto assustado, imagina quem nunca envolveu quando você está falando de inteligência artificial. Hoje é um negócio que é assustador tudo que pode vir. E algumas coisas que já existem são assustadoras também, entende? E uma questão que se coloca é a seguinte, hoje você está falando, no meu tempo, a gente automatizava processos mecanizados. Então uma indústria era mecanizada com robô, então era um processo mecanizado. Ele tinha que tracionar uma porca, tinha que fechar um parafuso, tinha que movimentar alguma coisa, então era um trabalho mecânico repetitivo. Um trabalho contábil é um trabalho repetitivo, que você digita lá. Um trabalho banco era o sindicato mais forte do Brasil. Hoje, pô, até as agências estão acabando, que não precisa mais nem de agência. Tudo está sendo feito online. Então essa mudança do emprego aconteceu sem muito susto, porque teve tempo da sociedade criar novas demandas, novos empregos, novas formas de trabalho. O que a gente está vendo agora é muito mais acelerado, que a gente começa a ter inteligência entrando no processo que não é mais mecanizado, é inteligência entrando na automação de um processo de decisão. Paulo, o que me fez refletir profundamente nesses últimos 2 meses foi uma nota que eu vi quando uma empresa de Hong Kong, uma empresa de games que fatura 2,5 bilhões de dólares por ano, não é uma gigante, mas também não é uma minúscula. O CEO da empresa, que é um cara muito dedicado à inteligência artificial, ele aperfeiçoou a inteligência que ele tinha lá e resolveu se dedicar muito mais à pesquisa do que ao dia a dia da empresa. E nomeou como CEO da empresa a inteligência artificial. Ele nomeou a empresa inteligência artificial. Essa nota só saiu, se não me engano, foi em fevereiro, mas desde agosto. Ele só deixou para divulgar isso 6 meses depois, para que mercado... ele pudesse mostrar o resultado do trabalho da inteligência artificial comandando a empresa dele. Então ele tem Esses 6 meses, ele conseguiu mensurar, e as decisões foram sendo tomadas. Dados mensurados provocados pela própria inteligência artificial. A partir do que era alimentado, entendeu? As decisões vão ser tomadas. Ela começou a tomar decisões e começou a tocar a empresa no dia a dia, entende? E teve um desempenho que um outro CEO talvez fosse premiado com bônus no final do ano por aquele desempenho, entendeu? Então, é assustador você imaginar isso, entendeu? Que não é mais apenas o trabalho repetitivo, manual que a gente estava acostumado. Nós estamos falando agora de você também substituir aquela única diferenciação humana que é a capacidade de tomar decisão. Pois é. Entende? Celso, com certeza está muito mais bem informado do que eu, mas primeiro eu quero resgatar e reforçar uma coisa que tu falaste em relação à inserção digital. O Amigos de Belém, né, nós estamos com um novo projeto chamado Cataletras e nós estamos procurando uma cooperativa que queira esse serviço, que é de alfabetizar catadores. Celso, a primeira que nós fomos, não tinha ninguém querendo ser alfabetizado. Sabe por quê? Porque todos já estão alfabetizados, sendo que 3 já estão terminando a faculdade. Então, a demanda é outra, que é exatamente o que estás falando. Então, essa necessidade pelo agora, pelo novo, e não ficar olhando para trás. A partir do momento que eu te ouço, eu não sei, eu vou procurar essa nota de Hong Kong, mas o que eu fico imaginando? Celso, a pessoa que cria o jogo lá da empresa de Hong Kong, ela vai continuar sendo necessária, que é a inovação. Talvez, e aí repito, não é uma defesa do ser humano, porque eu não conheço o processo, mas a impressão que me dá sim, a máquina ela é muito bem-vinda, talvez até mais eficaz do que nós, para tomar decisões mais frias, mais dependentes da estatística. Agora, eu desconfio que uma máquina ainda teria dificuldade de substituir o ser humano numa inovação, por exemplo, de um game. Eu estou te provocando. O que tu acha sobre isso? Porque uma coisa eu te insiro dados, tu vai tomar uma decisão. Só que quando é que tu precisas inovar? A inteligência artificial já está chegando nesse ponto? Vamos colocar o seguinte. Criar um novo game, já chegou nesse ponto? Nesses 6 meses, nessa experiência? Já. Deixa eu te colocar. Tomar a decisão de investir
mais 10 milhões no departamento de criação e humanos criaram esse novo jogo. É isso que eu quero entender. Então, vamos colocar aqui para a gente entender. Primeiro, o que a gente chama de inteligência artificial. Inteligência artificial, vamos imaginar, eu gosto de imaginar assim, uma criança. Como é que funciona uma criança? Você é pai, quando você está com o teu filho aqui, como é o processo de educação? É um processo cansativo, repetitivo, tá? Em que você vai ensinando aquela criança. O cérebro dela está zerado. A desenvolver tá? habilidades, aí você valores, vai começar a repetir. A criança erra, você diz assim, não faça mais. O dedo da tomada, ela bota lá, ela já aprende que não deve mais botar o dedo. Então, as informações vão se acumulando e as redes neurais vão se formando para encontrar os caminhos de tomada de decisão. Então, como funciona o nosso cérebro é acúmulo de informação e a inteligência é usar a informação para você tomar decisão. A partir da experiência, tomar decisão. O processo de construção de inteligência artificial não é muito diferente. Não é muito diferente. Você começa, por exemplo, o ChatGPT, ele ficou sendo treinado durante mais ou menos 2 anos com as informações existentes até 2021. Então, quando ele surgiu no final de 2022, em dezembro, quando ele foi lançado, o conhecimento dele era baseado no que existia até 2021. Ele está sendo atualizado, já foi atualizado, a versão 4.0 foi lançada no final de abril agora, já com outras capacidades e já atualizando, vamos dizer assim, esse intervalo 2021-2022. Entende? Qual é o processo de aprendizado? Acumular informação para o computador é extremamente fácil. Sim. Extremamente fácil. Sim. Entende? Existe uma profissão que está se formando e talvez seja uma das grandes profissões do mundo, que é instrutor de IA. Então, instrutor de IA, a gente já tinha isso. Nós mesmos temos aqui, no nosso site, a gente tem um atendimento virtual que é um chatbot. É um robô que faz lá. E tem uma pessoa na sede dessa empresa que fica ensinando o robô. Ou seja, cada coisa nova que surge, ela vai lá e pontua. Mas aquilo que está aprendizado, morreu. Tu não precisa mais. Ele já domina. Mas aí quando surge uma questão nova, o robô tem inteligência para dizer assim, olha, eu não sei sobre essa informação, vou passar para algum humano tomar essa decisão. Aí tudo bem. Aí essa pessoa é acionada lá, ela vem, pega aquela informação e já educa aquela inteligência artificial. Entendeu? Ou seja, numa próxima rodada já não vai mais precisar. Então, esse processo de aprendizado é o processo que você faz com um funcionário novo que chega na empresa, é o processo que você faz com o teu filho, é um processo de aprendizado de longo prazo. Qual é a vantagem quando você usa um robô? Você não tem influência de fatores psicológicos. Um robô não tem problema de ter brigado com a esposa, não tem problema de estar em depressão, não tem problema de estar desatento, olhando para outro lugar. Então, o aprendizado dele é muito mais rápido. Ele consegue um aprendizado muito mais rápido. Segundo, o acúmulo de informação é impensável comparado com com a nossa capacidade de acumular. Então, as rotas de tomada de decisão, você precisa, como foi o caso do ChatGPT, 2 anos de instrutores, não foi um, foram milhares de instrutores simultaneamente provocando. O que acontece quando milhares de instrutores simultaneamente começam a educar uma inteligência artificial? Eles educam pela média, aquilo que a gente chama de senso comum. Então, o que é o senso comum? Entendeu? Então, o senso comum, você vai pegar o ChatGPT, você vai perguntar alguma coisa assim muito delicada, vamos dizer, ele vai sair pela tangente, porque ele foi educado para sair pela tangente. E até dizer, olha, eu não participo de discussões dessa natureza, eu acredito que cada um tem a sua opinião e etc, então não envolve. Então, se você for perguntar sobre política, ele vai sair pela tangente, está entendendo? Mas se você perguntar um histórico da político A, do político B, ele vai te dar um histórico, ele vai conhecer, ele viu, ele aprendeu, ele acumulou informação, etc e tal. Então, ele é treinado dentro de uma média, dentro do que a gente chama de senso comum. Então, esse senso comum é o que uma sociedade estabelece. Então, se você, como pai, cria regras para o seu filho, porque você está vendo os seus parceiros
que são seus amigos, seus parentes, tios, como foram seus pais, os avós, etc. Tal, eles criam um padrão de conduta. Esse padrão de conduta você repassa para os teus filhos. E os teus filhos absorvem aquilo que você passa, mas absorvem também o meio dele, que traz novos padrões de conduta. E esses padrões de conduta estão o tempo todo se acumulando e se criando novas camadas e criando aquilo que a gente chama de conflito de gerações, mas que, no fato, é um processo evolutivo. Perfeito. Quando você fala de inteligência artificial, isso é infinitamente mais rápido. Além de ser infinitamente mais rápido, tem uma questão essa que me incomoda fundamentalmente. Você pega um ser humano, ele nasce, o cérebro está zerado. Ele vai aprendendo, vai absorvendo, vai crescendo, vai chegando uma idade, por exemplo, uma idade já na maturidade, já na senioridade, etc. Então, já acumulou uma experiência ao longo de caminhos de decisões que deram errado, que deram certo, tudo mais. Tem um volume de decisões que deram errado, que deram certo, que está acumulado aqui. Beleza. Tem uma diferença. Eu vou morrer, você vai morrer. Inteligência artificial não morre. Vai continuar. Ela vai continuar esse processo em que você tem uma interrupção, porque a tua vida tem um limite. A sociedade é a média de todos nós. Entende? A inteligência artificial continua sendo a média de todos nós, só que o acumulado dela só tende a crescer. Então, diferente de uma pessoa que vai nascer, os meus filhos, os meus netos, vão entrar nesse processo de absorção e leva 50 anos para atingir um determinado nível, e a sociedade evolui passo a passo ao longo de 50 ou 100 anos, criando esse fio condutor. Na inteligência artificial você está falando isso em meses. Quando tu partires e alguém chegar, a inteligência artificial já está com todo esse conhecimento vai absorvido. Estar com o acúmulo dos teus anos acumulados. Exatamente. O que vai acontecer? Então aí você fala, o que muda? E aí é que vem o papel do ser humano, que aí ainda é único. É quando você fala realmente em inovação. Só que o processo de inovação, se o processo de inovação for alguma coisa disruptiva, ok. Beleza. Agora, se o processo de inovação for apenas evolutivo, a inteligência artificial vai fazer. Então, quando você perguntou assim sobre criação, já tem muito de inteligência artificial criando música, criando filme, criando roteiro de cinema, criando pinturas, criando telas, criando tudo mais. Por quê? Ele se baseia em tudo que foi feito até agora, vem e coloca. Mas dificilmente você vai ver uma IA criar algo absolutamente novo. Mas o que é algo absolutamente novo, se não a compreensão de tudo que existe e tentar a disrupção para um outro nível? Os grandes artistas, eles foram vanguardistas e romperam um padrão que existia. Exatamente. A pincelada do Van Gogh rompeu um padrão existente naquela Picasso, época e ela não foi aceita. Exatamente. Ele nunca vendeu um quadro, senão para o irmão dele. Não foi aceita. Mas depois aquela nova inovação, aquela inovação precisava de um tempo para ser absorvida. E ela foi absorvida. Quando ela foi absorvida, ela criou um outro padrão. E aí fazer alguma coisa, você chegar para um robô e dizer assim, eu quero pintar um nascer do sol no estilo Van Gogh, é uma teta. Exatamente. Porque ele já tem um padrão estabelecido. Falando de tempo, nós já estamos caminhando para o fim, papo bom, é rápido. O tempo da política é diferente do tempo da ciência, que é diferente do tempo da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, que é diferente do desenvolvimento físico da cidade. E aí? Como é que tu enxergas? Onde é que a gente deve colocar nossa atenção para essa Belém desses, inevitavelmente, diferentes tempos, onde nós precisamos, de alguma forma, nos anteciparmos para poder mirar, pelo menos, na qualidade de vida, ter como objetivo uma melhor qualidade de vida para toda a população. Aí eu vou falar uma coisa, Paulo, do que eu acredito. Vamos falar primeiro de utopia, de sonho. Tipo assim, o que eu imagino, o que eu sonho com uma Belém, com uma cidade, com um país, com um mundo, entendeu? Obviamente, porra, é um sonho coletivo, é viver num lugar em que esteja tudo em paz, viver num lugar onde haja oportunidade para todos, viver num lugar onde não haja conflito, viver num lugar onde não haja violência, viver num lugar onde você possa sair em casa, falar com as pessoas e não sentir medo ter essa referência de ninguém.
Esse é uma utopia. A gente sabe que, porra, isso aí é onde mira o teu nariz. Sim. Agora, o caminho é longo para você fazer isso, você sabe tudo que tem aqui pelo meio do caminho. Mas se a gente tivesse que eleger algumas prioridades, eu diria, por exemplo, uma eleição de prioridade de curto prazo, para mim, e olhando nesse universo microscópico que é a nossa cidade, a minha maior demanda, a minha maior angústia é tudo em relação ao saneamento. Eu não suporto, eu tenho por traço pessoal, entendeu? Eu tenho dificuldade até com as minhas filhas, com a minha família, nesse processo educativo até, meus filhos, eu não gosto das coisas em desordem. A minha vida, ela carece de ordem, entende? Então, eu gosto de, por exemplo, o meu padrão eu gosto de, no escuro, saber onde eu encontro qualquer coisa minha. E eu sei, e se alguém mexeu, isso me desconcerta, porque, mas é como eu quero encontrar, eu quero ter ordem nesse caos para eu encontrar no escuro. Eu não preciso da minha vista para encontrar. Então, da mesma maneira, eu queria ter uma cidade onde a gente pudesse literalmente andar no escuro sem medo, de tropeçar, de ser assaltado, de ser atropelado, de pisar no cocô. Pisar no cocô. Então, a ordem nesse caos urbano, acho que seria a minha maior prioridade. Sem contar a questão de saúde. Quando você fala de saneamento, está intrinsecamente ligado à saúde. Então você vê o lixo, da maneira como ele é espalhado, da maneira como a gente trata o lixo, da maneira como a gente trata o esgoto, da maneira como a gente trata os nossos canais, da maneira como a gente trata a nossa cidade. E eu não reputo isso a nenhum governo em particular, mas principalmente a uma cultura nossa de descaso. Nós, como cidadãos, nós não temos o mesmo cuidado com a nossa cidade. É curioso você notar que um cidadão de qualquer nível que sai daqui e vai para uma outra cidade, ele absorve aquela cultura em pouco tempo. Então, se naquela cidade ninguém joga papel na rua, ele não vai jogar. Se ninguém joga uma bituca de cigarro na rua, ele não vai jogar. Mas aqui, como ele se sente confortável porque a rua está suja, ele joga o papel, ele joga uma bituca, etc. Então, isso é um processo educativo. É de você perceber que você não deve colaborar com a sujeira. Não é porque o canal está sujo que eu vou pegar meu sofá que não serve mais e vou jogar naquele canal. Está entendendo? Então isso aí vai muito além de você estar falando de governo, é um processo educativo. Então, no microcosmo, a prioridade seria saneamento. Mas para você chegar nisso aqui, tem um fator que é princípio, que aí é um fator maior e que aí atinge o macrocosmo, que é a educação. E a gente confunde muito educação formal, ensino médio, ensino básico, ensino superior, com a educação social, a educação coletiva, de como você ser educado coletivamente, como você ser educado socialmente. E esse processo, ele tem que vir em várias direções. Eu me sinto muito entusiasmado de ver que o mundo já está mudando, porque educação é um processo extremamente lento de mudança. Se você for ver o modelo educacional que a gente tem hoje, um professor com quadro negro, 40 alunos ali na frente, é um modelo que remonta à época da Revolução Industrial, Sim. quando você precisava formar os aprendizes operários que teriam lá na frente. Esse é um modelo que vem até hoje, há mais de 200 anos nós não mudamos. E a gente vê que algumas coisas, a tecnologia está aí há muito tempo e a gente continua empurrando conteúdo. Você pega o Enem, é um sofrimento você empurrar conteúdo na cabeça das pessoas, quando você tem o Google, quando você tem a internet aí com todo o repositório de informação do mundo. Então, esse modelo educacional baseado em informação é um tiro no pé, uma coisa completamente fora da realidade. E eu já vejo surgirem modelos, principalmente ali na Escandinávia, naqueles países lá, na Suécia, Finlândia, principalmente Finlândia, na Coreia do Sul, que estão na frente dos modelos educacionais, onde você já parte para uma educação baseada na solução de problemas. Sim. Então, nós não temos mais matemática, geografia, história, português, língua estanque. Você tem, eu vou dar um problema e vou usar o conhecimento para resolver problema. Então, como é que eu resolvo o problema? Aí você traz todo dia um problema novo para a aula. E com aquele problema você traz a informação e o conteúdo necessário para a solução de problema. Problemas simples. Eu vi um caso isso na pré-escola. Na pré-escola, um caso simples. O problema qual era? Eu tenho um ovo. Eu tenho que tirar esse ovo de cima da mesa e botar aqui embaixo da mesa sem quebrar.
Resolva o problema. Aí pega o ovo, aí alguém vai chegar lá e dizer, vamos jogar, bota ele aqui. Aí se você soltar, ele quebra. Quebrou. Então quebrou, não resolveu. Ele não chegou inteiro. Como é que eu resolvo? Aí eu boto um plano inclinado. Aí dou aula de física, mostrando como funciona o plano inclinado, que ele vai atingindo uma velocidade. Se ele tiver algum obstáculo aqui, ele vai quebrar. Então, se ele quebrar, já não resolveu o meu problema. Então, como é que eu resolvo? Eu boto plano inclinado, mas eu posso acolchoar aqui embaixo. Aí você vai criando soluções do problema e deixa a equipe e a turma se educar a resolver problema e não ficar acumulando informação, como se a gente fosse um repositório, como se fosse um Google. Tá, a inteligência artificial para isso a gente não precisa. Celso, eu quero te agradecer porque nessa conversa, onde nós chegamos na fronteira do conhecimento e do desafio humano, nós chegamos também à conclusão da importância do básico, falar-te do saneamento e também da educação. Não sei se tu recorda, mas eu me lembro de um relatório que a Unesco solicitou para o antigo ministro da França, depois eu vou lembrar o nome dele, vou colocar aqui no nosso canal, e ele chegou à seguinte conclusão: essa nova educação precisava ser baseada em 4 pilares. O primeiro pilar, aprender a aprender. Como é que eu aprendo a resolver problema? Segundo, aprender a fazer. Ok, eu aprendi, mas como é que eu faço? Eu mesmo, na ausência do Celso, na ausência do professor. Terceiro, aprender a conviver. Para finalmente, Celso, aprender a ser. Então, esses seriam os 4 pilares que são bem distintos da limitação do modelo conteudista. Então, mais uma vez, meu irmão, quero te agradecer, quero que você coloque suas últimas considerações, te dizer que sim, pelo que eu estou entendendo, nós precisamos investir mais educação, mas na educação que prepare o novo ser humano, que ele se conhece um pouco mais, mas também está mais preparado para o inusitado. É isso, né, Celso? Eu tenho o princípio também, Paulo, sempre ser otimista nesse aspecto. Eu não espero nenhuma solução de curto prazo, e o processo educacional é um processo extremamente lento e de longo prazo. A gente precisa perceber, precisa ter a paciência de aguardar o seu tempo, certo? A paciência de entender que é um processo, não é uma mágica. Eu sempre tenho em mente que, todo problema difícil tem uma solução fácil e errada. Entende? Não existe solução fácil para problema complexo. Então, parte desse princípio. Se a gente parte desse princípio, a gente tem que ter a paciência de acompanhar. E eu sou um otimista, porque, nos 64 anos que eu estou vivo, muita coisa já evoluiu, muita coisa melhorou. Se a gente fosse fazer uma análise de saneamento há 60 anos atrás, o Brasil era uma topeira nesse aspecto. Nós já evoluímos muito, a distribuição de renda já evoluiu muito, a qualidade de vida já evoluiu muito. Tá muita coisa errada, de vida. Muita coisa errada, mas já evoluímos. Em uma geração, em 2 gerações. A nossa pressa é porque a nossa vida é mais limitada. A nossa pressa é porque a gente quer ver enquanto a gente está vivo. Não. A gente tem que pensar nas gerações futuras e no que a gente vai deixar para elas. E são essas sementes que a gente tem que estar plantando o tempo todo. E é nisso que efetivamente eu acredito, e a educação é esse processo de plantar semente. E aí é como eu quero deixar aqui o meu agradecimento final, deixar aqui a minha palavra final de esperança, de que plantando se colhe, já dizia Pero Vaz de Caminha. Né? Então vamos plantar para colher lá na frente. Que maravilha! O Celso é uma pessoa inspiradora, pode ter certeza que vocês vão, já para quem conhece, só vai reafirmar o que eu estou comentando, para quem não conhece, vai ter certeza que nós precisamos de mais plantadores do jeito que eu tenho esse aqui, e é o privilégio de tê-lo como amigo. Então, pessoal, muito obrigado. Para quem ainda não está seguindo nosso canal, curta e também comece a nos seguir. A Belém dos Nossos Sonhos e também o Papos com Sustentabilidade. Vamos juntos!